Olá, vamos adorar a Deus. Oh, coisa boa, né? Um convite que fazemos para você. Vem estar conosco. É um tempo tão precioso passar com o Senhor. Queridos, ao entrar, sempre lembramos que é importante você dar o seu like. Dá aquele like, né? Aquilo que você curte. Like significa gostar. Então, curte o canal Quadrangular Penha, aperta esse joia, tá? Curte o nosso canal para que venhamos continuar anunciando a palavra do Senhor, continuar fazendo esses cultos que são tão importantes. E esse momento também é muito bom para convidar aqueles que você ama, gostaria que estivesse conosco, como nós queremos nossa família, vizinhos, amigos. Envia para eles esse link que você recebeu, diga que o culto está começando. E com muita alegria recebemos cada um deles. Compartilhe o link, ó, vamos juntos agora invocar ao Senhor. Também que eles possam convidar outras pessoas e ao entrar, curtir, dá o like, diga que agora é o tempo de adorar ao Senhor, buscar o nome dele. Ele é o nosso Deus. Ele que nos criou, que nos tem chamado para esse momento. Que coisa boa, né? Um Deus maravilhoso. Então, compartilha o link, dá o seu like. Louvado seja o Senhor. Queremos agora dar para você a paz seja com você. Que esta paz possa te alcançar. Se você está no caminho, aí na sua residência, se você está no trabalho, no hospital, nós sabemos às vezes pessoas estão lá no hospital nos assistindo, que o Senhor é poderoso e alcança onde você estiver. Então que esta paz possa te alcançar agora. Com muita alegria, damos boas-vindas a cada um dos nossos queridos irmãos, sempre conosco. Que bom receber você. A irmã Cristina, o irmão José Cristiano, coisa boa. A Maria Totti, a Marci, também damos boas-vindas a Lindaura. Olha que coisa boa é ter cada um de vocês. A Aurea Neves Góes, o Edson Bosniak e a Marisa Ávila Góes. Como é precioso dizer para a família, vamos agora louvar ao Senhor, vamos cultuar. Olá para Fátima Patrício, que está aí na praia, saudades. A Nair, a irmã Iraci, o irmão Erenaldo. Ah, como é gostoso ter também a Terezinha, com a irmã Hermínia. Irmã Hermínia, o Senhor te fortaleça cada dia mais. Edilene Genari, Francisca Cantoia, a irmã Holandina, o irmão Rafael. Também a Giselda, Karine Borges, a irmã Hilda, glória ao nome do Senhor. Como é bom estarmos agora reunidos, mesmo que à distância, mas o Espírito Santo nos une de uma maneira especial. Ele é vivo, ele é real, nosso Deus é real. Aleluia. Quero então te convidar para orar. Nós vamos agora colocar este culto diante do Senhor. Se você puder fechar os olhos, ore comigo, se não fique com os olhos abertos, mas o nosso pensamento agora é todo no Senhor. Deus querido, Deus amado, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por essa oportunidade de buscar ao Senhor, cultuar o Teu nome. O Senhor nos deu esta graça de fazermos cultos online. Tudo vem de Ti, Senhor. É o Senhor que controla todas as coisas e agradecemos por essa oportunidade. Vem agora, Deus, usar-nos, nós que estamos aqui, né, produzindo este culto, nos colocamos diante de Ti, o Senhor usa e abençoa. Toca, fala com cada um que está conosco, aqueles que vão chegar. Nós agora consagramos esse culto nas Tuas mãos. Poderoso é o Senhor e agradecemos porque o Senhor é tão bom que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz para nos salvar. Se estamos aqui é porque o Senhor ali na cruz pôde dizer, está consumado, né? Ele nos chama para assim
nos colocarmos diante dele, e o Senhor recebe a nossa adoração. Com alegria nós fazemos agora. Abençoa cada um dos irmãos que estão conosco. Este culto é para o Senhor. Entregamos a ti, em nome de Jesus. Amém? Diga amém, né? Amém quer dizer assim seja. Por isso, ao terminar as orações, né, concordamos. Amém, que assim seja. O Senhor faz acontecer, Ele é vivo, Ele é real. Então vamos louvar ao Senhor, vamos cantar louvor a Ele? Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja Jesus. Os olhos do Senhor estão sempre atentos a você, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. O que Ele é? És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei, Senhor, que os teus olhos, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Oh, oh, oh. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia, é verdade isso. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Afirma com fé agora, com fé. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Glória a Deus. Louvar ao Senhor é muito bom. Como é bom louvar a Ele, que é o nosso Senhor maravilhoso. Queremos agora transmitir avisos para vocês, convidando. O aviso já é um convite para que você participe. Amanhã temos 2 cultos presenciais aqui na nossa igreja. Às 15 horas, tarde da bênção. E às 20 horas é um culto de propósito. Venha participar, convide pessoas, fala, vamos lá na igreja, vamos participar com os irmãos, tá? O culto de propósito, você traz uma garrafa de água, ela vai receber oração para se tornar águas que saram, ou a peça de roupa de alguém que não pode estar aqui, documentos, fotos, tudo ali para receber oração. Então amanhã é um dia muito gostoso aqui na igreja, 2 cultos presenciais. E como nós estamos ainda no mês de férias, as devocionais estão lá se ajustando para depois começar com tudo. Mas domingo nós temos cultos presenciais também. Às 9 horas da manhã, culto de oração. Começa a sua semana orando. Você sabia que domingo é o primeiro dia da semana? Domingo, às 9 horas da manhã, você vem orar. É um culto muito gostoso. E às 18 horas, culto presencial, que é o culto da família. Venha participar, venha com toda a sua família. Fala, olha, vamos lá, o culto da família. Tem culto Kids, culto Juniec. É bênção para todos nós, né? O nosso culto dos adultos. Glória ao nome do Senhor. E às 20 horas, uma live como essa chega até onde você está também. Louvado seja o Senhor. Nós estamos muito felizes, pois 2026 é o nosso lema aí, ó, nosso tema. Avante e sem parar. A Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o Brasil. E nós sabemos que isso vem do Senhor. Nosso Deus tem propósito e sempre, né, que as nossas lideranças vão fazer alguma coisa, elas oram ao Senhor. Nós aqui oramos pela nossa liderança. Sempre a oração, ela vai direto no Senhor. E o Senhor, então, Ele responde. E Ele deu esse tema para a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, avante sem parar. Esta frase está no hino da Igreja do Evangelho Quadrangular. E nós sabemos que o Senhor vai realizar grandes coisas esse ano. Participe, esteja atento, esteja orando, buscando o Senhor, que isso é muito bom, né? E aqui estamos hoje para isso, para cultuar, para invocar o nome do nosso Deus. Então, te convido agora para meditarmos na palavra do Senhor. Ele sempre tem um recado para nós, ele é maravilhoso. E eu quero que você, então, abra seu coração e medite em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios 3. E nós vemos, queridos, que o apóstolo Paulo foi alguém que, antes de se converter, antes de conhecer o Senhor, ele estava perseguindo os cristãos. Ele não conhecia o amor do Senhor, não conhecia a palavra de Deus, e então ele achava que os cristãos deveriam morrer. Mas um dia, a caminho para matar, o Senhor se manifestou a ele, o Senhor o salvou. E aí então ele passa de ser um perseguidor, agora para ser um perseguido, ele começa a anunciar a palavra de Deus. E o Novo Testamento, ele tem muitas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, daquilo que ele começou o seu ministério, né? O Senhor o chamou para isso, para levantar a bandeira do nome dele, começar a pregar. Então, várias cartas que você encontra no Velho Testamento, você vê, foi o apóstolo Paulo quem escreveu. E Coríntios, né? Aqui nós temos 2 cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. E ele escreveu para o povo que vivia lá na cidade de Corinto, né? Os coríntios. E nós vamos hoje meditar no capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo,
ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, aleluia, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória ao nome do Senhor. Então veja, estamos aqui meditando, numa carta escrita aos Coríntios, e o apóstolo Paulo mostra claramente, que ele foi precisando de permissão para escrever as cartas. Ali tudo era perseguido, mas é interessante, que ele vai falando como eu e você precisamos entender e precisamos conhecer o nosso Deus. Nosso Deus, ele tem um propósito. Ele quer ter comunhão conosco. Que coisa maravilhosa, que coisa especial. O Senhor quer estar conosco. E aqui ele mostra, quando Moisés, lá no monte, foi falar com Deus. Deus ali falou com ele. Deus deu os 10 mandamentos escrito nas pedras. Pelo dedo de Deus foi escrito em pedras. Moisés passou um tempo lá com Deus. E, queridos, como é importante que eu e você estamos iniciando um novo ano, tudo novo começando, e o que nós precisamos manter vivo em nós, e isso precisa estar realmente acontecendo, é ter um tempo com Deus. Que coisa boa, estamos agora fazendo isso, Estamos tendo um tempo com Ele, por isso abrimos esse culto em oração, por isso dedicamos tudo a Ele, porque é para Ele, é gastar um tempo com Ele. E com Ele as coisas são diferentes, com Ele as coisas se manifestam, porque Ele é um Deus vivo e real. Moisés estava lá no monte, tendo aquele tempo com Deus, e infelizmente as pessoas lá embaixo começaram a achar, ele está demorando, não vem mais, sabe, as pessoas, muitas vezes, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, porque infelizmente as pessoas ao redor
Não querem fazer a principal coisa da nossa vida. Queridos, Jesus Cristo disse: a primeira coisa que devemos fazer é buscar a Deus em primeiro lugar. O que nós precisamos é buscar ao Senhor. Moisés estava tendo um tempo com o Senhor. E as pessoas, em vez de estar ali falando, oh, glória a Deus, vai vir coisa boa, vamos ver o que... Não, começam a falar coisas bobeiras, não vamos construir outros deuses, deuses feitos pelas mãos humanas. Como alguém pode fazer um Deus, né? Achar que é um Deus, com as próprias mãos e se ajoelhar diante dele? Ele não tem poder. Mas Moisés passou um tempo com o Senhor. E ao descer, a glória de Deus se manifestava nele. Que coisa maravilhosa! Ele veio brilhando, as pessoas não conseguiam olhar para ele. Moisés nem sabia que o rosto dele brilhava, mas é porque Moisés teve um tempo gostoso com o Senhor. Então ele precisou pôr um véu, porque as pessoas não estavam enxergando, porque a presença de Deus é real. E nós vimos aqui, né, que hoje nós estamos na época do Novo Testamento. Isso já foi abolido, não precisamos do véu, porque naquele dia o Senhor escreveu nas tábuas de pedra. Mas depois que Jesus Cristo veio a este mundo, cumpriu a vontade do Pai, fez o seu ministério, ensinou a palavra, e aí Jesus foi para a cruz. E antes de ir para a cruz, o que ele falou? Olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar a Ele. E Ele vai enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conhecereis. E Ele estará convosco todos os dias. Que coisa maravilhosa! Então hoje, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, não é mais em pedra que é escrito a palavra de Deus, mas através do Espírito Santo, Ele vai escrever no nosso coração, aleluia. Tudo isso nós precisamos entender, tomar posse e viver. Isso não são palavras lindas para estarem escritas na Bíblia, mas são palavras reais, de poder. Eu estou sentindo agora que o poder do Espírito Santo, quero que você sinta aí na sua casa, saiba que Deus escreve no seu coração as palavras dele. E ele escrevendo, quando o Senhor deu os 10 mandamentos, era para que o povo cumprisse. Então as palavras que o Senhor está escrevendo nos nossos corações é para que nós venhamos vivê-las, para que nós venhamos aproveitar do Espírito Santo, porque a obra, como disse aí, né, a carne mata, mas o Espírito vivifica. Você quer ter vida? É no Espírito. Abra teu coração, abra a tua vida, não deixe só serem palavras bonitas para ler. Olha, o capítulo 3 é interessante, não, é palavra de vida. Isso é vida, é real, porque nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus que se manifesta àqueles que se entregam, àqueles que querem obedecer. Estamos começando um novo ano, precisamos ter o novo de Deus, mas nós precisamos fazer o novo, ter as atitudes novas, gastar tempo com o Senhor. Eu gosto muito de lembrar e gosto de ler lá em Gênesis, quando você começa a ler, quando o Senhor criou o homem e a mulher, aí ele diz que ele todos os dias, na viração do dia, ele passeava, ele queria quê? Relacionamento. O Senhor quer relacionamento conosco, mas infelizmente Adão e Eva pecaram, e quando pecaram o Senhor apareceu, eles fugiram, mas Deus os chamou, Deus os tratou, e ali Deus prometeu que através da carne da mulher Ele ia enviar aquele que ia vir para pisar na cabeça do inimigo, para nos dar esta vitória. Então, queridos, Jesus Cristo já cumpriu todo esse propósito. E se você aceitou Jesus, é para vivermos isso, é para vivermos esta unção do Senhor, este poder, e o Senhor falando conosco, o Senhor está falando conosco agora, então a glória dele brilha no teu rosto, para que você saia. Olha aí na sua casa, tem alguém que não conhece, você tem que brilhar para ele. Jesus Cristo te ama, você tem que levar esta mensagem no seu trabalho, no caminho, no ônibus, aonde você estiver.
na escola, viu? Você que é jovem, adolescente, vai voltar às aulas. Você precisa manifestar a glória de Deus. Viva da liberdade que o Senhor conquistou na cruz por nós e através do Espírito Santo que vem para nos vivificar. Vivificar o quê? O amor de Deus, a salvação de Deus. E se o Senhor colocou este tema para a nossa igreja, avante sem parar, nós precisamos, avante sem parar, brilhar a glória de Deus. Aonde você passar, as pessoas precisam falar, você tem alguma coisa diferente. O que você está falando? Aí você pode dizer, Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar, Jesus Cristo está voltando, né? Agora há pouco ainda conversávamos como estamos vendo os acontecimentos da volta de Cristo relatados lá em Mateus 24 estão todos já aí acontecendo. Queridos, nós precisamos brilhar a glória do Senhor. Você precisa, onde passar, levar esta glória, manifestar a palavra de Deus. Você então precisa ser o quê? Vivificado pelo Espírito. A letra mata. Mas você não vai viver pela letra, você precisa viver pelo Espírito. Se encha do Espírito, que vai te vivificar, que vai abrir mão, sabe do que? Muitas vezes você fala, eu vou servir a Deus, eu nunca mais vou passar problema. Não, não é isso não. Nós vamos passar problemas, mas no momento do problema, quando você tem aquele tempo com o Senhor, quando você gasta tempo com o Senhor, quando o Espírito Santo está na sua vida, te vivificando, no momento da situação difícil, aí Ele te fortalece, aí Ele te carrega no colo, aí Ele te mostra como agir. Isso é maravilhoso, queridos. É importante caminharmos com o Senhor. 2026, faça esse propósito, eu vou gastar tempo com o Senhor. Todos os dias eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, não sei a hora que for. Uns gostam de ser de manhã, outros à tarde, outros à noite, outros de madrugada. Não tem horário. Mas o importante e que precisamos ter é o tempo com Deus. É manifestar a presença dele na nossa vida, porque o Espírito vem nos vivificar, nos fortalecer, para que você possa passar e levar a palavra do Senhor, convidar as pessoas para virem conhecer o seu Senhor. Vamos lá na igreja, você vai ver, porque a Bíblia, né, diz que é tão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então, quando tem a reunião dos irmãos, né, aquelas pessoas que chegam, elas sentem a presença do Senhor. Então, nós precisamos estar aí levando isso. E se você gasta tempo com o Senhor, se você, como Moisés subiu no monte para passar o tempo com o Senhor. Então, se você sim dizer, agora é o tempo do Senhor, o Espírito vai te vivificar, te fortalecer. Se você precisa de coisas que o Senhor precisa ser mudado na minha vida, eu tenho coisas que precisam ser mudadas e eu quero, então eu busco ao Senhor, eu entrego ao Senhor, eu caminho segurando firme nas mãos dele. É assim que nós temos que caminhar, segurando firme, dizendo, vai acontecer, porque o meu Deus é vivo, o meu Deus faz acontecer. Veja que o apóstolo Paulo aqui deixa este texto para nós com o poder do Espírito de Deus que ele estava vivendo. Não são só palavras para encher um livro, né? Às vezes as pessoas vão escrever um livro, o testemunho até da vida dela, uma história que viu, ou imaginação. É lindo escrever livro, bom, coisa boa. Mas a palavra de Deus não é só um livro, não. É a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Então você se enche dela. O Espírito vai te vivificar para que você possa, onde passar, brilhar a luz de Cristo, trazer pessoas, fazer com que essas pessoas venham conhecer o amor do Senhor, o renovo do nosso Deus, o propósito da nossa vida. Coisa maravilhosa, né? Quando nós conhecemos o Senhor e Ele mostra o propósito, Ele mostra a questão, o porquê, e Ele avisa, Ele ensina. O Senhor é maravilhoso. Viva do Senhor, gaste tempo com o Senhor. Aliás, o tempo que passamos com o Senhor, ele se renova a cada dia, ele é maravilhoso. Você sempre fala, eu quero mais, porque é bom, porque o Senhor é vivo e ele fala.
E ele fala pra gente, ó, isso que você recebeu, agora coloque em prática. Então, 2026, venhamos colocar em prática a presença do Senhor e todos ao nosso redor vão sentir. E aí, então, nossas igrejas vão avançar sem parar. Vamos buscar ao Senhor até que Ele venha nos buscar, né? Até que vai tocar as trombetas, Ele vai nos chamar, aí nós vamos regozijar lá no céu. Mas enquanto estamos aqui, precisamos buscar ao Senhor. Precisamos pedir, Espírito Santo, vem vivificar a minha vida. Não vou viver da letra que mata, não. Eu quero viver do teu Espírito que vivifica. Coisa maravilhosa é ter a vida do Senhor. É ser vivificado por Ele. É algo especial, maravilhoso. Então, convido você a fechar os teus olhos. Se você não estava com esse propósito, faz um propósito com o Senhor. Senhor, eu quero gastar tempo com o Senhor, eu quero te buscar. Coloca diante do Senhor, Ele é vivo, Ele está aí para te ouvir. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Muito obrigada porque hoje nós vivemos na época da graça, onde Jesus Cristo consumou tudo lá na cruz, o véu já não precisa mais, mas é o teu Espírito que entra em nós para nos vivificar, para nos ensinar, para nos fazer brilhar a tua glória. E eu oro por cada um dos queridos que estão agora falando contigo, cada um que está agradecendo que o Senhor tem vivificado, ou aquele que está fazendo um propósito de te buscar. Senhor, a tua presença se manifesta agora. E eu agradeço por passar tempo com o Senhor, é maravilhoso. Eu quero mais e mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós temos um hino que diz: eu quero mais e mais de Cristo. Como nós precisamos mais e mais, porque Ele é inesgotável. Tem sempre coisas novas. Esse é o nosso Deus. Então, por isso estamos aqui cultuando, por isso estamos aqui buscando a Ele. Aleluia. Então, continue que você vai receber oração. Coisas muito boas ainda vão acontecer neste culto, para a glória do Senhor. Olá, paz meus queridos, tudo bem? Estou aqui para fazer uma chamada para você. Quinta-feira, às 20 horas, um culto especial onde Deus quer te abençoar. Vem, você vai ser abençoado por Deus. Te espero aqui, quinta-feira às 20 horas. Vamos lá! Olá, que a paz esteja com todos vocês. Se você estiver na sua casa, se você estiver no lazer ou em férias, se você estiver no trabalho, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos reunidos, mais uma vez estamos juntos para exaltar e glorificar aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que bom que você está aqui conosco, porque nós vamos orar. Vocês já meditaram na palavra de Deus, já cantaram, e a Bíblia fala mesmo que aonde há o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. E o Espírito de Deus está aqui conosco. Por isso nós vamos invocar a autoridade do nome de Jesus em favor das suas necessidades, em favor da necessidade daqueles a quem você ama. Pois o Senhor Jesus nos disse: tudo é possível ao que crer. Então vamos orar. Vem comigo. Eleve o seu pensamento a Deus. Eu não sei qual momento que você está passando, se é um momento de alegria ou um momento de tristeza. Se você está em um lugar reservado, recuperando a saúde, eu não sei onde você está. Mas Deus o sabe. Ele é presente em todos os lugares. E vamos invocar o nome do Senhor para que haja aí a manifestação deste poder. Querido Deus e Pai, estão comigo reunidos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo propósito. Pessoas de todos os lugares, de todas as partes, envolvidas e movidas pelas palavras do teu Filho, que nos orientou. Insistam com o Pai, clamem ao Pai.
em meu nome, vão e façam estas obras. E é no nome de Jesus, ó Pai, que nós estamos ordenando que todo o espírito mau se afaste desse lugar, desta vida que está ligada conosco. Em nome de Jesus, seja liberto agora. Deixe esta casa, deixe este coração, este corpo. Em qualquer outro lugar que você esteja alojado, vá embora em relação a estas pessoas. Se afaste delas e não volte mais. Pela autoridade do nome de Jesus. Enfermidades da alma, deixe agora este corpo. Você que está alojada na consciência dessa pessoa, nos pensamentos, nos sentimentos, se afaste agora, enfermidade. Em nome de Jesus, seja ela agora saudável, liberta esta pessoa. Pela autoridade e o poder do nome de Jesus. Enfermidades alojadas no corpo, quer seja vírus, bactérias e qualquer outra forma de mal, se afaste agora. Decomposição das células ou da formação delas, sai agora. Que essas células sejam saudáveis, que todos os órgãos deste corpo e todo o funcionamento dele seja saudável, inclusive a parte dos pensamentos e dos sentimentos. Que haja equilíbrio nesta vida para ela poder levantar, ver a beleza da vida, trabalhar, se relacionar com as pessoas, ganhar o pão de cada dia, ou desfrutar da sua aposentadoria e poder finalizar um dia alegre no Senhor, com saúde, com alegria, na tua presença. Haja paz nesses corações, neste lugar onde vive. Que todo mal já foi ordenado, não volte mais aí. E em nome de Jesus, ó Deus, eu oro agora por aquilo que muitas vezes as pessoas acreditam que o Senhor não faz. Mas nós vimos em tantos momentos que o Senhor realizou maravilhas. E eu oro para que haja manifestação de